descobrimos que somos máquinas biológicas e que fomos criados por meio de um processo chamado evolução. Mas este processo leva tempo, uma incrível quantidade de tempo. É realmente difícil saber que idade a Terra e a vida têm. Vamos ver se podemos descobrir isso com alguns fogos de artifício inofensivos. Eu só disse, uau! Aquilo realmente me assustou. Eu quase me joguei no chão. Eu percebi. Ai, meu Deus. Imagine que estes fogos de artifício representem 250 mil anos, mais tempo do que a idade da nossa espécie. Eles foram dispostos em uma trilha que representa nosso passado. Se 4 flashes acenderem em 1 segundo, isso seria 1 milhão de anos. Quanto tempo seria necessário para seguir os flashes de volta ao início da vida na Terra? Acho que vai funcionar por 30 segundos, 1 minuto, 30 segundos. 1 minuto e 28 segundos. Eu acho que vai durar por cerca de 4 minutos e meio. Eu amo correr. Será que eles serão rápidos o bastante? Após 6 segundos, estamos de volta à época em que a primeira criatura parecida com um macaco andando sobre 2 pernas apareceu. 6 milhões de anos. Cerca de 1 minuto depois, eles estão entrando na era dos dinossauros. 65 milhões de anos. Já tinha passado 1 minuto, mais do que a minha estimativa inicial. Aí eu fiquei me perguntando quanto tempo mais levaria e se eu deveria ter vindo com um calçado mais adequado para aquilo, sabe? Dinossauros caminharam sobre a Terra por quase 1000 vezes mais tempo do que nós, seres humanos. 240 milhões de anos. Então isso dá 1000 flashes, mais 4 minutos. É loucura pensar que cada um daqueles flashes é mais do que a história da humanidade. Nós somos mesmo uma pequena parte do tempo desde que os dinossauros morreram, o que é ridículo. Depois de 7 minutos e 30 segundos, estamos de volta a quando as primeiras criaturas começaram a colonizar a Terra Seca. 450 milhões de anos. Depois de 9 minutos de corrida, estamos 540 milhões de anos no passado, quando a mais primitiva vida complexa começou a aparecer nos oceanos. Mas como sabemos de tudo isso, a equipe pode tomar um fôlego. O primeiro passo para essa compreensão aconteceu no século XVIII por um fazendeiro escocês chamado James Hutton. Voltando 250 anos, o pensamento aceito naquela época era de que a Terra era jovem. E quando eu digo jovem, eu quero dizer apenas alguns milhares de anos. James Hutton era um homem fascinante. Ele começou a estudar química e medicina antes de passar muitos anos como fazendeiro na fronteira escocesa. E foi o seu trabalho como fazendeiro que o aproximou da paisagem e das rochas. Ele sugeriu a ideia de ciclos na geologia. Ele viu a erosão ocorrendo e viu sedimentos sendo lavados da superfície da Terra para os oceanos. E outras pessoas tinham notado isso antes, mas o que Hutton percebeu é que, enquanto as rochas antigas eram desgastadas, novas rochas iam sendo formadas e novas rochas se elevavam e todo o ciclo recomeçava. E aqui, no Siccar Point, ele descobriu isso. Uma falha geológica. Uma ruptura no tempo. Essas rochas subjacentes devem ter se formado na horizontal e se convertido para cima, quase na vertical.
E elas sofreram erosão, o que levou tempo, um período da construção da montanha, da erosão, e em seguida, uma data posterior, surgiram essas rochas horizontais sedimentadas no topo. A ruptura no tempo necessária para que essas rochas fossem formadas nessa configuração, Hutton sabia que tinha que ser muito mais do que alguns milhares de anos, que tinha que ser mais de milhões de anos. A Terra simplesmente teria que ser muito mais velha do que qualquer um imaginou antes. James Hutton abriu a imensidão do tempo geológico. Ele nos deu esse verdadeiro sentido do tempo. E isso, para mim, faz de James Hutton um herói em destaque. O trabalho de James Hutton permitiu aos cientistas construir uma imagem da ordem em que a vida evoluiu. Os restos de organismos que viveram durante um período encontram-se preservados como fósseis dentro de camadas de rochas. Estas camadas ajudaram os cientistas a datar cada uma dessas criaturas maravilhosas. Mas será que a equipe finalmente descobrirá a verdadeira idade da vida? Na busca para compreendermos a idade da vida, meus voluntários continuam viajando de volta no tempo. Após 35 minutos, eles estão 2.100.000 anos no passado com as primeiras criaturas multicelulares. Nós estávamos correndo, mas alguns pontos não dava para ver até o final. Nós só continuamos correndo e correndo e correndo e parecia que era interminável. Mas ainda existe um longo caminho a percorrer. Meus voluntários já atingiram a época em que os organismos unicelulares existiram na Terra. 3 bilhões de anos. Os últimos fogos e o início da vida em torno de 4 bilhões de anos atrás. 4 bilhões de anos. Finalmente chegamos no fim. Foi tão louco. Muito bem, galera. Impressionante. Foi um ótimo jeito de perceber há quanto tempo a vida existe na Terra. É um número, em anos, muito maior do que os números com os quais lidamos diariamente. Então é muito difícil de entender. É muito louco pra mim, porque mostra quanto tempo realmente se passou desde o início da vida. Meus voluntários passaram correndo por 16.000 fogos para voltar ao início da vida, através da era dos dinossauros, para quando as primeiras criaturas viveram em terra seca. Passando das primeiras criaturas complexas do mar para os organismos simples multicelulares, através de milhões de anos, onde as únicas formas de vida que encontrávamos consistiam de apenas uma única célula. Início da vida. 4 bilhões de anos. Uau, que viagem! Existiu tanta coisa antes de nós e nós somos uma parte tão pequena e insignificante da história do mundo. Nós basicamente aparecemos no final da festa. Nós somos tipo aqueles que não sabem como se comportar e são expulsos. Nós somos apenas um flash. Eu estava pensando, nós somos realmente os bebês do universo, mas não é nem isso. Nós somos, na verdade, meros coadjuvantes do universo. Então, o que somos?